Oi, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana Betânia. Você pode nos conhecer melhor acessando a nossa página. O endereço está disponível na descrição desse vídeo. Durante esse tempo de isolamento social, nossa igreja tem disponibilizado às quartas-feiras e aos domingos uma mensagem de Deus para o seu coração. E hoje, eu queria pensar com você sobre como nós, eu e você, podemos servir melhor em tempos de crise. E eu queria usar dois textos, dois relatos que estão no livro de Atos. E vamos ler juntos? Atos, capítulo 2, do versículo 44 até o 47. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O segundo texto que a gente vai ler também no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Por esses relatos do livro de Atos, a gente pode imaginar que aquela igreja passava por um período de paz, de tranquilidade, mas não era isso que acontecia. Aquela região, a região de Jerusalém, da Judéia, havia sido colonizada pelo Império Romano. E Roma cobrava pesados impostos sobre aqueles irmãos, com certeza passava de 50%. Isso sem falar na extorsão praticada pelos cobradores de impostos. Havia muita gente pobre, muita gente que trabalhava de manhã para poder almoçar e de tarde para poder jantar. E aqueles que não conseguiam pagar suas dívidas eram vendidos e tornavam-se escravos. Mas para a igreja, para essa comunidade, era ainda pior. Eles eram discriminados socialmente, eles tinham seus bens confiscados por participarem de uma religião ilegal, e eles chegavam a ser presos, açoitados e até sofrer pena de morte. Tiago, um dos escritores do Novo Testamento, também fala sobre recursos financeiros. Ele diz o seguinte: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Ele ainda pergunta, alguém que age assim pode dizer que crê em Deus? Ele conclui dizendo que quem age desse jeito, sem partilhar os seus recursos financeiros em prol do próximo, age igual aos demônios. A situação econômica está bem difícil e vai piorar. Vamos ter muitos desempregados, vamos ter gente passando necessidade, vamos passar por uma recessão muito pesada. É hora do povo de Deus servir com seus recursos financeiros em prol do próximo. É tempo de compartilhar, de ajudar os necessitados. Mas a gente precisa fazer isso de forma espontânea e sem propaganda. Se necessário, até se desfazendo de parte do nosso patrimônio. E acredite, o Deus que vem em secreto vai nos recompensar. Uma outra área onde aquela igreja se destacou foi com o serviço ao próximo a partir do seu tempo. Quem tem tempo livre é rico. Quem faz ano sabático é milionário. Aqueles irmãos eram pobres. Alguns eram escravos. Eles trabalhavam de sol a sol. Enquanto houvesse sol, eles estavam trabalhando. Então, quando que eles se reuniam? Muito provavelmente antes ou depois do sol se pôr. Eles precisavam se reunir às 5 da manhã, se a jornada começasse às 6, ou talvez depois das 18 horas, quando o sol já tivesse se posto.
O fato é que para eles isso não era opcional. Cuidar uns dos outros, servir uns aos outros com o seu tempo, não era uma opção, era um estilo de vida. E eles faziam questão de se reunir diariamente, de estarem juntos diariamente, saber como um estava, saber quem estava necessitando de alguma coisa, partilhar uma refeição, orar juntos, ter um tempo de devoção e um tempo de comunhão. Se você faz parte da Betânia, você sabe que nós buscamos essa vida comunitária. Nós buscamos compartilhar nossa vida uns com os outros. É necessário encontrar tempo para orar juntos, para saber como o outro está, para poder partilhar a vida uns com os outros. É certo que nesse tempo de isolamento social não dá para fazer isso presencialmente, mas a gente consegue continuar cuidando uns dos outros. A gente precisa manter viva essa comunhão, seja por uma ligação de telefone, seja por um aplicativo, seja por um e-mail. O fato é que a gente precisa continuar cuidando uns dos outros e servindo uns aos outros com o nosso tempo. O apóstolo Paulo diz que a igreja é um corpo, e um corpo que cuida de si mesmo. Então a gente pode usar o exemplo desses nossos irmãos do primeiro século, que não tinham tempo livre, mas que arrumavam tempo para servir uns aos outros. Uma terceira área onde aqueles irmãos se destacaram foi com o seu testemunho. Eram tempos difíceis, tempo de perseguição e até de martírio. Mas o testemunho da ressurreição não saía da boca daqueles irmãos. Roma, o Império Romano, tentava a todo custo fazer com que eles negassem a Cristo. Roma os obrigava a dizer que César era o Senhor e Rei de toda a terra. E eles diziam não, o Senhor é Jesus. Ele é o Rei de toda a terra. Roma tentava os fazer parar de pregar sobre a ressurreição. E eles diziam, não podemos parar de falar sobre aquilo que vimos e que ouvimos, e importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Finalmente Roma dizia, se vocês continuarem falando sobre a ressurreição, nós vamos prendê-los e vamos matá-los. E esses irmãos diziam que era uma alegria poder participar dos mesmos sofrimentos que o Senhor Jesus. Esse testemunho diário desses irmãos, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à perseguição, sendo ousados, abrindo a sua boca perante reis, perante autoridades, teve um impacto absolutamente sem precedentes naquela sociedade. E dia a dia, pessoas se chegavam àquela comunidade de fé, porque eles nunca tinham visto nada parecido com aquilo. E hoje, o modo como a gente vive, as coisas que a gente fala, tem feito diferença? As pessoas olham para nós e dizem, nunca vi algo assim. Temos uma palavra de esperança em nossas bocas? O testemunho da ressurreição é algo diário na nossa vida? A gente está certo de que Jesus está no controle de todas as coisas, mesmo em meio a essa crise? A gente está certo de que ao abrir a nossa boca, Deus falará por nosso intermédio? E finalmente estamos prontos a sofrer por causa do nome que carregamos? Eu realmente acredito que essa crise pode ser uma oportunidade para a gente mudar o modo como a gente age e como a gente se relaciona com as pessoas. E hoje eu queria trazer esse desafio nessas 3 áreas para mim e para você. Na área de recursos financeiros, como a gente utiliza o nosso tempo e como a gente vive o nosso testemunho. E eu queria trazer 3 exemplos práticos para a conclusão dessa nossa reflexão. Algum tempo atrás, um amigo meu me ligou e disse, Daniel, eu sofri um acidente de trabalho e estava recebendo um benefício do INSS, mas já faz uns 5 meses que foi cortado, eu não sei porquê. Já fui no INSS tentar resolver e não consigo resolver. Posso marcar um horário aí no seu escritório? E ele veio lá e a gente conversou e
depois que a gente entendeu a lógica lá, jurídica do problema, a gente desceu para tomar um café. Tinha um botecozinho lá embaixo do escritório. E lá perto tem alguns hospitais. Enquanto a gente conversava, chegou uma senhora e uma criança e disse: "Vocês podem me ajudar? Eu estou desde de manhã cedo, isso já eram umas 3, 4 horas da tarde. Estou desde de manhã cedo lá no hospital, esperando uma consulta para minha neta, e até agora a gente não comeu nada." E esse meu amigo, que estava há 5, 6 meses sem receber, sem sustento, fez algumas perguntas rápidas só para confirmar a história dela e disse: "A senhora pode se servir aí junto com a sua neta." Aquilo foi uma lição para mim. Uma pessoa que estava sem sustento, partilhando aquele pouquinho que ela tinha com quem tinha menos. Em relação a tempo, agora, já nesse tempo de isolamento social, eu liguei para um irmão daqui da igreja. A gente bateu um papo, eu perguntei como é que ele estava, tal. Isso era de manhã. Quando foi de tarde, ele me ligou. Disse: "Daniel, estou aqui no mercado fazendo compras. Você precisa de alguma coisa? Você quer que eu leve alguma coisa daqui para você?" Ele estava usando o tempo dele em meu favor, em meu benefício. Para concluir, em relação ao testemunho, eu ouvi pela primeira vez essa semana a história do pastor John Harper. Ele e a filha de 6 anos estavam no Titanic, naquela viagem que o navio afundou. Logo após o choque com o iceberg, o pastor John Harper pegou sua filha, levou até um bote salva-vidas e, após ver que ela estava em segurança, ele começou a evangelizar as pessoas que estavam no navio. Ele chegava para cada um e perguntava: "Você está salvo?" E quando a pessoa dizia não, ele apresentava o evangelho. E, além disso, ele organizou a ida das pessoas até os botes salva-vidas. E ele ficava gritando lá, primeiro crianças, mulheres e descrentes. O navio afundou e John Harper foi para a água gelada. Mas ele tinha um colete salva-vidas. Apesar disso, na água, ele continuava nadando até as pessoas que ele via mais distantes, chegava lá e perguntava: "Você está salvo?" Se a pessoa dissesse não, ele dizia: "Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo." Ele chegou num homem e perguntou: "Você está salvo?" O homem disse: "Não, e não sei nadar." E o homem estava segurando num pedaço lá do navio. Ele tirou o colete dele, entregou para o homem e disse: "Você está precisando disso mais do que eu." E ele continuou nadando para todas as pessoas que ele via e chegava lá e perguntava: "Você está salvo?" "Não, creia no Senhor Jesus e você será salvo." E ele nadou até não ter mais forças e morreu naquele acidente. Uma das pessoas para quem ele pregou sobreviveu, foi resgatado e mais tarde contou essa história do pastor John Harper, que mesmo numa situação de crise tinha o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e a mensagem do Evangelho em seus lábios. E não parava de testemunhar. Ele dizia: "Pode ser que essa seja a última oportunidade dessa pessoa, desse descrente, de ouvir. Não vou perdê-la." Recursos financeiros, tempo e testemunho. 3 oportunidades para a gente servir em meio a essa crise. Pense nisso. Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu te peço, ó Deus, que essa palavra possa ser usada para mim e para as pessoas que estão ouvindo e vendo esse vídeo. Nos ajuda a, nesse tempo de crise, utilizar os nossos recursos financeiros, o nosso tempo e a nossa vida, o modo como a gente se comporta e aquilo que a gente fala, para o louvor da Tua glória. Que não possamos ser acusados por Tiago de que agimos como demônios. Que o nosso tempo possa ser bem usado para servir ao corpo de Cristo e servir aqueles que estão necessitando. E que o modo como a gente vive, as coisas que a gente fala, possam testemunhar de quem o Senhor Jesus é
daquilo que Ele faz. E mesmo em meio à crise, as pessoas possam olhar para a gente e dizer: nunca vi alguém falando e se comportando desse jeito, mesmo em meio ao caos. Dá-nos essa graça, abastece-nos com o Teu Santo Espírito e derrama o Teu poder sobre nós para podermos testemunhar assim, vivermos assim. Em nome de Jesus. Amém.